Casares soltou os cachorros, rapaz, ontem após a partida aí contra o Palmeiras, né? Um monte de erro aí contra o São Paulo, mais uma vez. Vamos estar comentando sobre a situação. Rapaz, deu uma confusão no túnel depois do jogo ontem com polícia, tá? Vamos comentar aí sobre essa situação. Vamos falar também sobre a polêmica aí do São Paulo, né? Não disponibilizar sala de coletivo aí pro Palmeiras, tem mais jogador machucado. Meu irmão, tem uma porrada de coisas que a gente vai comentar aqui. Você que é novo aí, caso for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like, que é muito importante, belezinha? Tranquilão? Então vamos aí para as notícias do São Paulo. E, ó, antes da gente para as polêmicas aí relacionadas ao jogo, tá? Já vamos começar aqui com os absurdos que teve aí ontem. Começou antes da bola rolar, que foi isso aqui, ó. Torcedores do São Paulo retiraram a faixa por determinação das autoridades. Ela foi proibida, tá? A faixa nova, que é independente, né, da organizada de São Paulo, colocou lá: respeita teu pai, 17/5, né, que é aí os confrontos em mata-mata, tá? 17/5 pro São Paulo aí, em mata-mata, São Paulo e Palmeiras. E botou lá dois fantasmas com B, que é os dois rebaixamentos aí do Palmeiras. Uma provocação, tá? Sadia, sem nenhuma falta de respeito, sem nenhum tipo de preconceito, né? Apenas uma provocação de futebol, relacionada ao futebol, sem racismo, sem nenhum tipo de preconceito. Apenas uma provocação futebolística. E a polícia, né, foi a polícia que mandou tirar, e infelizmente tiveram que tirar a faixa aí mais uma vez. Contra o Corinthians no ano passado também teve uma faixa contra o Corinthians que também teve que tirar, também sem nenhum preconceito, sem nenhuma falta de... apenas uma provocação futebolística, e ontem aconteceu mais uma vez. Aí já começou o absurdo, né? Já começou o absurdo aí antes da bola rolar, tá? O negócio não tem nada a ver, cara. Provocação faz parte. O Palmeiras provoca o São Paulo, o Corinthians provoca, né, cara? O São Paulo ia jogar lá na Unispa, os caras colocavam lá as Copas do Brasil zoando o São Paulo que não tinha, e tá tudo certo, né? Respeita teu pai, nada demais, cara. Se tivesse algum tipo de preconceito, a gente chegava e falava, pô, realmente, né, cara? Pô, preconceituoso, a gente veio aqui e falar, mas não tem nada a ver, né? Nada a ver. Mas enfim, rapaziada, vamos lá. Vamos lá, nossa, tem tipo, olha, meu amigo, eu acho que nem lembro qual foi o último jogo do São Paulo que teve tanta polêmica igual teve ontem, né? Porque não foi só o jogo, teve confusão, aí teve a polêmica lá da questão da coletiva, né, que o Abel acabou dando aí. Mas vamos lá, vamos começar pela confusão que teve aí, olha só. Jogadores e diretoria do São Paulo são contidos pela PM com protesto contra a arbitragem, tá, rapaziada? Olha só. Os jogadores do São Paulo e membros da diretoria ficaram revoltados com a arbitragem do clássico contra o Palmeiras neste domingo e tiveram que ser contidos pela polícia militar no corredor dos vestiários do estádio Morumbi. O diretor de futebol Carlos Belmonte e o presidente Júlio Casares apareceram nas imagens ao lado de Caleri e Wellington Rato, dois jogadores que não estavam relacionados para a partida. Nas imagens obtidas pelo Globoesporte.com, é possível ver membros são paulinos revoltados e xingando muito o trio de arbitragem, comandado por Matheus Delgado, que foi o árbitro aí de ontem, tá? Tem um vídeo, né, da confusão. Eu não vou pôr o vídeo aqui, né, cara? Porque a gente sabe muito bem, né? Pra quem não sabe a questão das políticas aí do YouTube, cara, qualquer coisinha eles põem lá que é algo ofensivo, né? E que incentiva briga, confusão. Então, não vou pôr esse vídeo aqui não, porque acho que não pode colocar. Mas, cara, o Globoesporte.com soltou, né? As páginas estão divulgando aí nas redes sociais. Tem um vídeo lá, né? Tá o Belmonte, tá o Caleri lá, pé da vida, o Wellington Rato, todo mundo lá xingando a arbitragem no túnel, né, cara? Perto ali do vestiário. E o que acontece, rapaziada? Olha só. Rafinha, Wellington Rato, Chapecó, Carlos Belmonte e Júlio Casares foram citados na súmula da arbitragem, tá? Então, toda essa confusão que a gente comentou, que agora que a gente teve aí ali perto dos vestiários Morumbi, tudo isso foi colocado na súmula da arbitragem. Vocês sabem o que vai acontecer, né? Vocês sabem, os caras vão querer punir os jogadores do São Paulo, querer punir aí a diretoria do São Paulo por causa dessa situação. Principalmente os jogadores que nem estavam relacionados, né? Mas enfim, né? Que foi o caso do Rafinha e do Wellington Rato.
Ambos estão na súmula aí. Pode ter vezes que vão levar para STJD, para S não sei o que vão querer punir o jogador de São Paulo. A gente viu muito bem o que aconteceu com o Arboleda, naquela expulsão lá, bizarra, vergonhosa que teve contra o Bragantino. Além de ter expulsado o Arboleda, os caras marcaram o julgamento aí que foi adiado para ter a possibilidade de punir o Arboleda por 3 jogos. E você acha que isso aqui não vai ser diferente? Pode ter certeza que os caras vão arrumar aí coisa para poder prejudicar o São Paulo, punir aí os jogadores do São Paulo, né? Ó, tem a declaração aqui do Rafinha, rapaz, olha só, vou comentar do Rafinha pra você. Ele falou o seguinte, abre aspas, vai tomar naquele lugar. Como dar um pênalti desse? Safado, você nunca mais vai apitar aqui. Fecha aspas aí para o Rafinha, que é das pessoas, um jogador, um dos que tá na súmula da arbitragem. Foi isso que o Rafinha botou aí, não, segundo a súmula, né? Porque a súmula é tudo que acontece na partida, né? A arbitragem vai lá e coloca tudo que acontece na partida tem na súmula. E foi isso que a arbitragem colocou, né? Segundo a súmula da arbitragem, o Rafinha falou isso aqui. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, cara. Eu fico muito triste, juro por tudo, cara. Pra vocês verem no vídeo de ontem de pós-jogo, eu nem fico gritando, esperando, porque é triste, cara. Porque assim, a gente vai ganhar, a gente vai perder, a gente vai empatar, a gente vai jogar bem, vai jogar mal. Isso tudo vai acontecer recorrentemente, porque é normal, é do jogo, né? Agora, tu vê o que aconteceu ontem, cara. O lance do Richard Rios não expulsar o cara, o pênalti não ter sido marcado, é bizarro, velho. É bizarro o que acontece no futebol brasileiro. Como é ruim. Botaram um árbitro de 25 anos de idade pra apitar o jogo, cara. É inacreditável, né? Você põe um árbitro que basicamente não tem experiência nenhuma na guerra. Você dá mais margem ainda pra ter polêmica, pra ter mais erro. Põe um árbitro experiente. Todos são ruins, cara. Todos são ruins. Tá? Independente de ser velho, de ser novo, de ser experiente, se não for, tudo é ruim. Mas coloca um cara mais experiente. Você põe um jovem de 24, 25 anos, dá mais margem ainda pro erro. Enfim, o Júlio Casares apareceu na zona mista ontem, tá? E gostei da postura dele, tá? Só que é o seguinte, não pode ser na frente das câmeras isso aqui também não. Tem que agir nos bastidores. Tem que fazer força no bastidor. São Paulo tem que voltar a ter bastidor forte. Meu irmão, qual foi a última vez que São Paulo teve bastidor forte, cara? Eu nem lembro. Com Juvenal, talvez, só. Tem que ter bastidor, cara. E repetindo, bastidor, irmão, não é pra você ser beneficiado, pro arbitragem beneficiar você, pra ajudar você. Não é nada disso. A questão é o seguinte, pra arbitragem não prejudicar você. Pra quando sempre que tiver na dúvida, não ir contra você. Porque isso está acontecendo. Lá contra o Mirassol, o gol do Galo, na dúvida, contra o São Paulo. No jogo contra o Santos, pênalti. Contra o São Paulo. Jogo contra o Bragantino, a expulsão do absurda. Tá na dúvida? Contra o São Paulo. Ontem, o pênalti do Rafael no Murilo. Na dúvida? Contra o São Paulo. O Richard Rios, contra o São Paulo. A expulsão que acabou não ter sido expulso. O pênalti do Luciano, contra o São Paulo. Vários jogos a gente já foi prejudicado nesse Paulistão aí. Vários. E qual foi o jogo que o São Paulo foi beneficiado? Não tem. Que é tudo contra São Paulo. E a arbitragem erra contra São Paulo e fica tudo bem. É por isso que ninguém tem medo de errar contra São Paulo. Ninguém se sente pressionado quando vem apitar o jogo de São Paulo no Morumbi. Porque sempre acontece erro contra São Paulo e depois não acontece nada. E eu gostei da postura do Casares ontem na coletiva. Só que tem que agir nos bastidores. Tem que agir. Tem que voltar a ter o bastidor forte. Mesmo eu fico imaginando se seria pegar a mesma atuação da arbitragem de ontem e imagina na sua cabeça esse mesmo cenário que aconteceu ontem no Allianz Parque contra o Palmeiras. Eu nem consigo imaginar, cara. Os caras, sei lá, ia soltar rojão na coletiva, o Abel, ia parar de jogar o campeonato. Esse é um negócio inacreditável. Imagina se é contra eles. Se é contra o Corinthians. Mas isso não é nem possível, porque não acontece, porque os caras têm bastidores, né? E o bastidor é isso. É não ser prejudicado, tá? Não é ser beneficiado. Ninguém quer ganhar beneficiado. A gente quer ganhar na bola, tá? A gente quer ganhar na bola e se for pra perder, vai perder na bola. Ninguém quer ser ajudado por arbitragem aqui, não. Aqui não precisa de ser de arbitragem pra ganhar as coisas, não. Tudo que o São Paulo ganhou na vida, na história, foi dentro de campo. E pode perder, mas que perca na bola.
Presidente do São Paulo critica a arbitragem e ataca rival. Logo após a partida, o Cartola fez um pronunciamento e protestou contra a marcação do árbitro Matheus Delgado, que marcou um pênalti para o Palmeiras e deixou de marcar outro para o São Paulo após recomendações do VAR. Primeiro trecho aqui dele, abre aspas. Hoje é um conjunto desastroso. Foi um absurdo. A Federação Paulista não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri. Vi o auxiliar do Abel rindo e ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Fecha aspas aí para o Casares, né? Isso aqui é interessante que ele fala. Vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri. Falou o Casares, né? E outro ponto importante que ele comenta é sobre a questão do Abel apitar. A gente comenta no pós-jogo. No intervalo do jogo ontem, tá? Tava 1-0 pro São Paulo. E no intervalo ele já tinha o lance aí que foi do Richard Rios em cima do Pablo Maia. Acabou o primeiro tempo, a comissão inteira de arbitragem do Abel foi lá pressionar, questionar, reclamar, fazer showzinho pra arbitragem. Sendo que quem tinha que reclamar era a gente, pela não expulsão do Richard Rios no Pablo Maia, né? Você vê como os caras apitam, os caras mandam nos jogos. É impressionante isso. É impressionante isso. Mais um trechinho aqui, abre aspas. Hoje foi uma vergonha o que vimos no Morumbi. Primeiro um pênalti absurdo e depois o árbitro foi ao VAR no pênalti do Luciano e se acovardou. Olha, a agressão ao Pablo que quase arrebentou o moleque. Era pra vermelho direto e ele deu amarelo. Mas e o VAR? Se omitiu. Fecha aspas aí para o Casares. Inclusive, na Tsunamis depois do jogo, o Pablo mostraram, né, na transmissão lá, o Pablo Maia, como é que ficou o pé dele, né? Mas segundo a arbitragem lá, não foi para vermelho não, só foi para amarelo, né? Tinha que ter quebrado a perna dele, arrancado a perna fora e talvez eles dariam um vermelho aí. Aqui também é interessante, ó, abre aspas. Vamos reagir. Aqui no Morumbi não acontece mais isso. O Abel tinha que ter sido expulso. Ele apitou o jogo. Ele expulsou alguém do nosso banco. Fecha aspas. Primeiro ponto. Vamos reagir. Aqui no Morumbi não acontece mais isso. Mas tem que agir nos bastidores. Gostei da postura do Casares. Gostei do que ele falou. Tá? Foi firme, duro aí. Fez duras críticas com postura. Mas na frente das câmeras não basta. Tem que fazer o trabalho de bastidor. Tá? Fazer o trabalho de bastidor aí. Aí foi o que o Abel tinha que ser expulso. E realmente, né, o auxiliar do Carpini foi expulso. O auxiliar do Carpini foi, né? O do Abel lá não foi, não. Né? Ficaram fazendo showzinho lá o jogo inteiro, no intervalo, quando acabou o jogo, sem motivo algum para os caras reclamar. Ficaram lá fazendo showzinho, pressionando a arbitragem, coisa que eles fazem muito, né? Enfim, agora vamos entrar em outra polêmica, rapaz, que é a questão, tá? Que é a questão aí da coletiva, né, cara? Questão da coletiva aí. Vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte, ó. Abel Ferreira não concederá entrevista coletiva. O São Paulo alega que o Palmeiras não disponibilizou estrutura para a coletiva no Allianz Parque e fez a coletiva em outro lugar. Então, não disponibilizou a sala de coletiva hoje. O Palmeiras se revoltou com a medida e decidiu que ninguém fala, tá? Isso aqui foi o tweet que o Gabriel Sá fez, né? O São Paulo não disponibilizou a sala aí do Morumbi de coletiva para o Palmeiras, porque quando o São Paulo foi jogar lá no Allianz Parque, o Palmeiras fez a mesma coisa, não disponibilizou a sala para o São Paulo. Olha, eu, tá, não gosto desse tipo de coisa, tá? Eu acho que é uma atitude pequena fazer esse tipo de coisa aí. Porém, quando o Palmeiras faz isso também lá no Allianz Parque, você dá margem pro São Paulo também fazer, né? Eu não sou clubista, eu falo a realidade aqui, tá? Não gostei dessa atitude do São Paulo. Mas eu entendo, cara. Mesmo quando eu entendo, os caras fizeram lá, cara, a partir do momento que faz lá, você dá margem pro São Paulo também fazer aqui, né? Mesmo não concordando com essa atitude do São Paulo. Inclusive, o último jogo do São Paulo no Allianz Parque foi aquele 5-0. Vou botar as imagens aí pra vocês, tá, rapaziada? As imagens aí pra vocês. Essa aí, tá, era a sala que o Palmeiras colocou o São Paulo para dar coletiva, tá? Olha onde é que o Dorival tava, olha o jeito que é da coletiva, a estrutura, tá? Os repórteres, os jornalistas,
tudo sentado no chão, tá? Não tem estrutura alguma, né? Pegaram uma sala qualquer lá e faz vocês, senta todo mundo no chão aí, improvisa aí, faz uma gambiarra e faz coletivo. Foi o que o Palmeiras fez, né? Essa é a estrutura que o Palmeiras disponibilizou para o São Paulo no Allianz Parque, tá? E o São Paulo sentiu muito isso e ontem, tá? Fez a mesma coisa. Vocês não fizeram lá no Allianz Parque? Beleza, não deixou a gente sem estrutura, né? Não recebeu mal a gente, vamos fazer a mesma coisa. Aí teve muita gente, né, cara? Principalmente da imprensa, comentarista, repórter, né? Essa galera da imprensa aí que a gente já conhece, fazendo um escândalo, aí que é um crime, que é um absurdo, São Paulo se apequenando com essa atitude. Eu não concordo também com a atitude de São Paulo, como eu acabei de comentar com vocês. Mas quando o Palmeiras fez a mesma coisa lá, eu não vi essa repercussão toda, né? Essa revolta inteira aí contra o Palmeiras, porque, né, não disponibilizou uma sala decente, com estrutura decente para coletivo do Dorival lá. Eu não vi a imprensa, né, fazer esse escândalo todo, essa revolta toda com isso. Aí quando é o contrário quer fazer, a repercussão é muito diferente dos dois clubes, né? A verdade é, a gente já conhece, já sabe disso aí há muito tempo. Aí, né, com esse escândalo todo, segundo a imprensa, né, com esse absurdo que o São Paulo fez, o São Paulo soltou uma nota de esclarecimento, tá? O São Paulo fez a nota aí ontem e soltou o seguinte, ó, oficial do São Paulo. Esclarecimento. O São Paulo Futebol Clube esclarece que por reciprocidade, tá? Por reciprocidade, disponibilizou a zona mista do Morumbis para a realização das entrevistas da Sociedade Esportiva Palmeiras. A utilização ou não do espaço fica a cargo do clube visitante. Tá? Primeiro ponto é esse. Vale ressaltar que na partida disputada no Allianz Parque, o São Paulo precisou realizar a entrevista coletiva em um pequeno espaço anexo à zona mista do estádio, o local de passagem de muitas pessoas, que dava acesso ao vestiário dos gandulas, sem direito a fixar adequadamente aí, né, o backdrop, acho que é assim que se pronuncia, com os patrocinadores. Os jornalistas, inclusive, ficaram sentados no chão e sem o sistema de som ideal para a realização do trabalho de todos os envolvidos, tá? Essa foi a nota de esclarecimento que São Paulo divulgou. Inclusive essa questão aqui, né, do espaço lá, né, que o Palmeiras disponibilizou no último jogo lá. Acabamos de mostrar a foto, vocês viram aí, dos jornalistas tudo no chão, cara, não tinha cadeira, né? Sala da coletiva lá, tudo improvisado aí, né, cara? Enfim, é complicado, essa que é a questão. Não achar a atitude de São Paulo legal, mas quando acontece no Allianz Parque, você dá margem pro São Paulo fazer aqui também. Essa que é a questão, né? Essa aí que é a questão. Mesmo não achando uma atitude legal aí do São Paulo, né? Enfim. Não posso esquecer, evidentemente, de parabenizar aqui a torcida do São Paulo. Inclusive, o ingresso estava caro pra dedé, hein, cara? Olha só. 55 mil, tá? 55.033 pessoas, tá? 55.033 pessoas foi o público pagante aí ontem, tá? 55 mil, né? Que eu falei, né? Acho que foi 53, enfim, né? 55 mil aí, o público, e uma renda de mais de 3 milhões, tá? Quase 3 milhões e 700 mil, tá? Quase isso, né? Deu 3 milhões 693 mil reais. Ingresso caro pra cacete, hein, cara? Se São Paulo tivesse abaixado esse ingresso aí, ou melhor, abaixado não tivesse aumentado tanto esse ingresso pro jogo de ontem, tinha batido 60 mil pessoas aí, você podia ter certeza disso, tá? Renda de quase 4 milhões aí, muito caro o ingresso que o São Paulo colocou, né, pra torcida aí ontem. E rapaziada, mais lesão, né? Tem mais notícia ruim aí. O Rato, tá? Nem ficou no banco de reservas ontem, teve mais uma lesão confirmada. Informação do Globoesporte.com. O Wellington Rato tem nova lesão muscular e desfalca o São Paulo. O atacante Wellington Rato voltou a ser desfalque no São Paulo antes do clássico contra o Palmeiras neste domingo. O jogador teve detectado uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda. Titular absoluto do time comandado por Carpini, Rato já havia sofrido uma lesão no mesmo músculo no início de fevereiro. De acordo com os relatos ouvidos pelo Globoesporte.com, o problema de agora não é o mesmo que havia tirado o atacante da ação no mês passado, apenas de ser no mesmo músculo, tá? Então, lesão confirmada aí
do Wellington Rato com a lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda. O Carpini na coletiva ontem falou que essa lesão que ele teve aí foi no último treino do São Paulo, que foi no sábado, né? Nem tinha notícia aí de que o Rato estava machucado, de que ele estava fora, né? A gente só foi saber aí na hora da escalação, quando a gente viu que o Rato, que é titular do time, está acostumado a ver ele iniciando os jogos aí, não estava no titular nem no banco, tá? Então, mais uma lesão aí no mesmo músculo que ele teve aí, a lesão no início de fevereiro. Ele acabou de voltar de lesão, voltou contra o Guarani, cara, tá? No jogo retrasado, teve jogo contra o Guarani, que ele voltou, aí jogou contra a Inter de Limeira e já se machucou de novo. Mais uma lesão de São Paulo que preocupa, porque o Rato, querendo ou não, ele é um jogador importante aí, né, rapaziada? Enfim, rapaziada, é isso, acho que tem mais que comentar aí com vocês não, né? Vamos ver aí se vamos ter novidade em relação a essa repercussão aí da questão da arbitragem, se o São Paulo vai agir nos bastidores e como tem que agir, tá? Sempre bom lembrar e vou repetir aqui de novo. Agir nos bastidores não é querer ser beneficiado, tá? É só não ser prejudicado, tá? Ninguém quer ganhar aqui roubado, ninguém quer ser prejudicado, ninguém quer ganhar título, ganhar jogo com a ajuda de arbitragem, não, tá? Se for para ganhar, que seja no campo, se for para perder, que seja no campo também. Agora, aconteceu o que aconteceu ontem, não dá. Tem que agir nos bastidores. Parabéns pro Casares pela coletiva que ele deu, pela postura, foi firme e falou mesmo. Soltou a boca no trambolho, soltou os cachorros, soltou o verbo mesmo, tá certo. Mas isso não vale nada se não agir nos bastidores, tá? Não agir nos bastidores aí. Bom, outro comentário que é importante. Esse Matheus Delgado aí, né, já tem um histórico ruim contra o São Paulo. A Daiane Muniz, que estava no VAR, é sempre bom lembrar, ela que estava no VAR ontem, é a mesma que estava no VAR no jogo contra o Santos. E outra, tá? Pra quem não lembra, a Daiane Muniz do Santos, que comanda o VAR, ela era quem estava na cabine do VAR naquele jogo em Itaquera, São Paulo e Corinthians, que o Renato Augusto pegou a bola com a mão e não marcaram o pênalti. Vocês lembram muito bem do jogo que eu tô falando. Foi em 2022 ou foi 21, né? Não lembro agora. Foi 22 ou foi 21 esse jogo aí, né, cara? E teve um cruzamento na área, a bola sobra pro Renato Augusto, né, cara? Ele cai no chão, a bola vem em direção ao Renato Augusto, ele põe a mão na bola. Simplesmente pôs a mão na bola, é vôlei, né? Virou vôlei, foi jogar vôlei, o Renato Augusto dentro da área e não marcaram o pênalti, tá? A Daiane Muniz não chamou, no caso, o árbitro de campo para ver o pênalti. Mas o lance lá do Rafael, que acontece toda hora, ela foi e chamou, né? Aquele lance do pênalti do Palmeiras, que eu nem achei um absurdo marcar, mas é um lance curioso, que eu nunca vi esse pênalti ser marcado. Eu juro pra você que eu nunca vi. Pode até ser que tenha algum pênalti assim marcado, né, cara? Que é do goleiro subir, né, pra socar a bola e acabar atingindo ali, né, tendo um embate ali com o atacante, né? No caso foi o zagueiro do Palmeiras aí. Eu nunca vi esse pênalti ser marcado, tá? Toda hora tem esse tipo de lance aí, esse tipo de choque dentro da área e nunca vi marcar. Ontem marcado, né? Mas a expulsão do Rios, ela não chamou pro árbitro de campo e ver, né, pra expulsar o Rios aí não, né, Daiane Muniz? Você já tá escrita, já tá marcada aí, né, como sempre prejudicando o São Paulo. Mais uma aí, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.